Yahoo! Eu sou a Mai, bem-vindos ao Só a Minha Opinião Importa, o canal que eu falo sobre a minha opinião e só ela que importa. Ou não. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Yakusoku no Neverland. Sim, um pouco atrasado, porque eu assisti o episódio hoje. Hoje é o quê? Hoje é terça-feira? Quarta-feira. E o episódio saiu na sexta, então assim, eu tô um pouquinho atrasada, sim. Mas eu vou falar sobre esse episódio e ninguém pode me impedir, porque o canal se chama Só a Minha Opinião Importa. Eu tava louca pra falar sobre isso em Neverland, na verdade, tipo, eles não tinham explorado ainda essa parte, então eu não podia falar sobre isso ainda, mas eu tava muito ansiosa pra falar sobre isso, porque pra falar a verdade, eu sou vegetariana desde 2019, 2019? Quando lançou o anime de Neverland. Logo que acabou o anime, eu já fui ler o mangá, porque eu tava completamente viciada. Eu fiquei tipo, gente do céu, esse anime é muito bom, eu preciso continuar, eu preciso ler o mangá. E aí eu li o mangá e decepcionei, enfim. Enquanto eu li o mangá, eu resolvi virar vegetariana. Pra falar a verdade, eu não sou 100% vegetariana, porque eu ainda como sushi, eu não vivo sem sushi. Mas eu sou pobre, então eu nunca como sushi praticamente. É tipo, uma vez na vida eu tirar na morte, mas assim, sushi eu ainda como. Então assim, não posso dizer que eu sou vegetariana porque eu ainda como algum tipo de carne. Mas eu não como carnes no geral. Eu já não gostava muito de carne, não era uma coisa que eu queria comer, que eu tinha vontade de comer. Não era algo que me fazia falta. Então eu já pensei antes em deixar de ser vegetariana, sim. Começou a ser explorada agora essa parte sobre o porquê os demônios comem carne humana. E aí, eu não sei dizer se ficou claro pra todo mundo o que acontece. Enfim, eu vou falar sobre isso, mas eu não acho que isso seja um spoiler. Porque assim, eu acho que já deu pra entender pelo que passou pelo episódio 5. Então, não considero isso um spoiler, mas assim, se você não tinha entendido, eu vou aprofundar um pouco mais o porquê os demônios precisam comer carne humana. Bom, tem aqueles demônios que eu vou botar aqui na tela, que eles são meio esquisitos, né? Já deu pra ver que eles não são humanoides e tudo mais, e você já tinha acompanhado nos outros episódios que existem demônios que não são humanoides. Tipo aquele demônio gigante que comeu os caras no episódio anterior a esse. E, por exemplo, o cavalo do Sonju, sabe? Existem vários demônios que não são humanoides. Então, assim, é uma raça que não é apenas humanoide. E aí, o que é explicado no mangá e que talvez não tenha ficado tão claro nesse episódio, mas que isso não é o spoiler definitivamente, é que os demônios precisam comer carne humana para eles continuarem na forma humanoide. E aí que entra um debate interno que eu tive comigo mesma, que foi aí que eu decidi que eu deveria me tornar vegetariana, é que, por exemplo, o ser humano não necessita da carne pra viver. A gente tem muito mais coisa que a gente pode comer no lugar da carne que vão dar os mesmos nutrientes e a gente não vai morrer sem isso. Eu não estou tentando convencer ninguém a virar vegetariano, você não é obrigado, não é porque eu sou vegetariana que eu quero que as outras pessoas sejam, nada disso. Eu só estou falando o que veio na minha cabeça quando eu decidi virar vegetariana por causa de Yakusoku no Neverland. Agora, no caso de Yakusoku no Neverland, é um pouco mais complicado porque o objetivo deles é salvar todas as crianças que estão nas fábricas. Só que, se eles tiram todas as crianças das fábricas, automaticamente todos os demônios vão degenerar. É isso que tá acontecendo com aqueles dois demônios que mostram nesse episódio e que os caras dessa cidade estão comentando. Que eles estão com pouco dinheiro, eles não estão podendo comprar carne humana e a cidade inteira vai acabar se degenerando por causa disso. Porque eles não têm comido carne humana. Então, assim, os demônios precisam da carne humana. Diferente do ser humano que não necessariamente precisa de carne de animal pra viver, os demônios precisam da carne humana. E aí, pra mim, entrou esse debate que como é que você tira a carne humana deles se é a única coisa que faz com que eles vivam, sabe? É o que faz com que eles sejam a raça que eles são. O ser humano não é o foco nessa história. Nessa história existe uma raça que aparentemente é superior ao ser humano. Enfim, deu pra ver um pouco nesse episódio que tem crianças demônios, tem vários tipos de demônios. Tem aquele velho que entra lá no coisa aí. Eu não sei se ele percebe ou não que são crianças humanas. Eu imagino que ele percebe por causa do cheiro, porque toda hora mostra ele mexendo o narizinho, assim, cheirando e tudo mais. Eu tenho 99% de certeza que ele percebeu sim que são crianças humanas. Eles tinham lá, mostrou que eles tinham uma ervazinha, alguma coisa que fazia disfarçar o cheiro deles, mas que também não era, oh meu Deus do céu. Tanto que, quando eles estavam na cidade, as duas crianças que eu ainda não gravei o nome, foram descobertas por causa do cheiro delas. Então assim, lá tinha um monte de criança. Impossível que mesmo todas passando a ervinha e tudo mais, não ia ficar o resquício do cheiro delas. Elas viveram ali, aparentemente, por 6 meses. Essa parte eu não entendi, porque pra mim eu tinha entendido o quê? Ela falou que eles estão lá há 6 meses. Só que quando ela escreve no diário no episódio anterior, ainda tá em janeiro. Então assim, parece que eles estão lá há 10 dias.
sei lá, eu não lembro agora a data, mas quando eu colocar aqui no vídeo, vocês vão ver. Vou botar a imagenzinha do episódio passado e é desse episódio pra vocês verem a comparação de datas. Eu entendi que eles estavam lá há 6 meses, mas se eles ainda estão em janeiro, eles não estão lá há 6 meses. Então, fica isso por... Eu vou só abraçar o anime e aceitar o que eles quiserem dizer com isso. Inclusive, se você não entendeu no episódio anterior a esse, tinha se passado 1 ano já que eles estavam lá naquele bunker. Eu não tinha entendido, pra ser bem sincera, porque eu não lembrava que eles tinham saído da fazenda em 46. E ali, quando ela escreve no diário, ela escreve que eles estão em 2047. Eu não tinha notado isso pra mim, porque não mostrou, nessa temporada pelo menos, não mostrou em momento algum que eles saíram da Gracefield em 2046. Então, assim... Eu lembrava disso? Claro que eu não lembrava disso. E como tá diferente do mangá, aí que eu não lembrava mesmo. Aí que eu nem pensei nisso. E aí tem esse negócio, né, que ela escreve no diário, que estão lá há 3 meses. Enfim, se eles estão lá há 3 meses ou há 10 dias, não importa. O que importa é que eles deixaram o cheiro deles ali. Querendo ou não, o cheiro do ser humano é diferente do cheiro dos demônios, que é diferente do cheiro dos outros animais. Então, aquele demônio, sim, pode muito bem ter percebido que eram crianças humanas ali. Muito provavelmente ele percebeu. Tenho 99% de certeza que ele percebeu. E aí fica aquele negócio, ele não atacou as crianças. Por que ele iria atacar as crianças? É a mesma coisa do ser humano. O ser humano vai ver uma vaca ali, o ser humano vai atacar a vaca? Também não é assim, né, gente? Vamos combinar. Os demônios, no começo, são vistos, sim, como o grande inimigo da humanidade, que não sei o quê. Mas não é bem assim. Existem vários tipos de demônio. É uma sociedade de demônios, incluindo crianças, incluindo pessoas religiosas. Enfim, existem vários tipos de demônio. A gente não pode classificar eles como simplesmente maus e ruins. A gente não pode classificar eles como inimigos da humanidade, porque eles não são. Eles estão ali, vivendo a vida deles, aparentemente da mesma forma que o ser humano no nosso mundo vive a nossa vida. Existem seres humanos ruins, existem seres humanos bons, existem... Na verdade não existe ser humano ruim e ser humano bom, né? Existe aquele negócio de que as pessoas podem ser boas ou ruins, dependendo das ações que elas tomam e, enfim, se você assiste ou lê Shingeki no Kyojin, você sabe do que eu tô falando. Enfim, não acho que exista isso de, demônios ruins e demônios bons. É a mesma coisa que a sociedade humana. Fim, ponto. Eles não comem a carne humana por serem ruins. Eles comem a carne humana porque eles precisam comer a carne humana. Se eles não comerem a carne humana, eles degeneram. Igual o que aconteceu com aquelas 2, aparentemente, crianças que estavam ali. E igual o que esses demônios que queriam caçar o pessoal da Gracefield perceberam que ia acontecer com a cidade. Então, assim, você consegue ver que existem cidades em outros lugares desse mundo demônio deles que provavelmente tem esse mesmo problema. Existem demônios que degeneraram, existem demônios que têm formatos diferentes, que não são humanoides e que muito provavelmente são assim por causa do que eles comem. Eles mostrarem isso, eles mostrarem que os demônios têm essa humanidade também, que eles são iguais aos seres humanos, apesar de um pouco diferentes. Mas assim, eles são gente como a gente. Então, pra gente levar isso por um lado, claro, você que tá acompanhando desde o começo, você não vai ter uma empatia, oh meu Deus, os demônios, coitados dos demônios, não é mesmo? Porque você tá acompanhando, né, a Emma, a Orei, essa galera das crianças tentando fugir. Tipo, claro, a situação delas também é muito injusta, né? A gente não pode chegar e falar simplesmente que, não, elas têm que aceitar o destino delas, porque, pô, os demônios têm que comer elas mesmo, né? Também não é assim que funciona. Eu não acho que as crianças deveriam deixar pra lá e deixarem ser comidas pros demônios só porque os demônios precisam delas pra viver. Mas eu também não acho que as crianças deveriam ir embora e deixar os demônios degenerarem. Porque assim, sabe? Isso também tá errado. Os dois lados estão errados. Pelo menos no mangá tem uma solução. E no mangá também tem o porquê que isso tudo aconteceu. Tem tudo a ver com a promessa. No anime eu não acho que vai ser a mesma coisa. Então eu tô falando como alguém... Como se eu não tivesse lido o mangá. Porque a gente sabe que o anime não vai seguir o mangá. Eu não posso assumir que as resoluções do mangá vão se aplicar às resoluções do anime. Por isso que eu estou tratando isso dessa forma, como se eu não soubesse o que pode ser feito com relação a isso. Porque eu realmente não sei. Talvez no anime não tenha nada que possa ser feito com relação a isso mesmo. Mas enfim, é uma reflexão válida pra todo mundo ter aí que, apesar de vocês não terem essa compaixão com os demônios e tal, pelo menos no anime eles estão mostrando um pouco mais dos demônios, um pouco mais humanizados, digamos assim. Tipo aquele velho que foi lá orar pela família dele e deixou as maçãs lá. E aqueles 2 irmãos que, apesar de quererem atacar a Emma, a Dong, Hilda e os 2 menininhos lá, apesar disso, ele só fez isso porque ele tava preocupado com a própria família que tava degenerando. Então assim, a gente vê um lado dos demônios um pouco diferente. E eu achei muito legal também a parte que a Emma resolve ajudar o demônio lá a colocar as maçãzinhas, que o demônio é cego, né? Deu pra perceber que ele é cego, né, galera? Então aí ela foi lá, ajudou ele e tal, e ele agradecido e tal. Eu achei tão bonitinha aquela cena, gente. Eu achei que aquela cena uma gracinha. Aquilo humanizou pra caralho os demônios, sinceramente. Aquilo pra mim foi tipo...
right da Kokoro, sabe? Porque, tipo assim, a Mudika e o Sonju, eles eram diferentes. Você conseguia ver que eles eram diferentes. Mas, sabe, aquele demônio... Ah, não sei explicar. E outra coisa, você reparou então que a Mudika e o Sonju, eles não comem carne de crianças, eles não comem carne humana. E mesmo assim eles não degeneram. Por quê? Por quê? Coloca aí nos comentários o que você acha. Por que eles não degeneram? Eu imagino que não vai ser o mesmo motivo do mangá. Talvez seja outro motivo. E outra coisa que eu reparei desde o episódio que o Sonju fala que ele não comeria as crianças das fábricas, mas se as crianças forem naturais dali... Se aquelas crianças se reproduzirem e gerarem outras crianças que nasceram fora das fábricas, ele comeria. Desde esse momento eu pensei, caramba, Yakusoku no Neverland é uma crítica ao capitalismo. Reparem, desde essa cena eu já tava pensando nisso. Eu não pensei nisso enquanto eu li o mangá em momento algum, mas agora que eu estou vendo o anime, que é um pouco diferente, eu já estou conseguindo ver várias vezes essa crítica sendo jogada na nossa cara o tempo todo. Outra coisa, claro, muito importante que a gente tem que citar nesse episódio, que ninguém esperava, na verdade eu tenho certeza que ninguém esperava. Quando Norman aparece, foi sem emoção alguma, não teve nada, sabe? Tipo assim, foi aquele plot twist que eu já comentei, que não é um plot twist bom, mas que é um plot twist, querendo ou não. Não é aquele plot twist que te deu várias dicas aqui e ali pequenininhas que você não pegou. Não é. Mas foi um plot twist, né? Então eu fiquei assim, surpresíssima com a aparição do Norman. Olhei pra cara dele e falei, devolve as lágrimas que você me fez chorar pela tua morte, porque você tá vivo, então pra que eu chorei a sua morte? Devolve minhas lágrimas. Mas olha, o Norman tá vivo, é isso. Comentem aí o que vocês acham. Por que o Norman tá vivo? O que aconteceu ali? Que ele conseguiu fugir? Ou foi tudo um plano desde o começo? O que tá acontecendo ali nesse universo? Comenta aí o que vocês acham. E sobre essa discussão de se você acha que as crianças deveriam ceder pros demônios, ou vocês acham que os demônios deveriam simplesmente degenerar e deixar as crianças irem embora, tipo... Vou tratar como se eu nunca tivesse lido o mangá de agora em diante, porque foda-se também, sabe? É isso por esse vídeo, galera. Então deem um like, compartilhem, me sigam nas redes sociais e se inscrevam e comentem aqui. E eu vejo vocês nos próximos vídeos de Neverland e os outros que não são de Neverland. E vou continuar provavelmente fazendo vídeo de Neverland, porque cada episódio de Neverland eu fico tipo... eu preciso comentar isso com alguém e não tem ninguém pra comentar comigo. Então conto com você que está vendo meu vídeo pra comentar comigo sobre Neverland, porque vocês são os amigos que eu tenho agora pra conversar sobre Neverland. É isso. Assistam meus vídeos de Neverland e comentem comigo. Me sigam nas redes sociais, que aí a gente pode começar nas redes sociais. É isso, obrigada, beijo, tchau!